Todos nós erramos. Isso faz parte da nossa caminhada neste mundo imperfeito. Mas alguns erros, alguns nos marcam profundamente. São aqueles que nos tiram o chão, que nos deixam com a alma ferida e a consciência pesada. Imagine um jovem que cresceu sem direção, sem o amor de um pai, sem um exemplo verdadeiro de afeto ou valores. Ele pode acabar seguindo caminhos tortuosos e, num piscar de olhos, se ver do outro lado da lei. Pense agora numa jovem cheia de sonhos, com o coração nas mãos, influenciada por promessas doces, mas vazias. Ela se entrega, acreditando na ilusão de um lar, um casamento feliz, uma família. Mas no fim, tudo o que resta é solidão, uma criança nos braços e um coração em pedaços. Sim, os erros podem ser dolorosos. Eles podem custar caro. Mas há uma verdade que precisamos lembrar e repetir. Asterisco, asterisco, temos um Salvador. Temos Jesus Cristo. Ele não apenas vê além dos nossos erros, como também nos estende a mão com graça e misericórdia. Ele transforma nossas quedas em lições. Ele transforma nossa dor em testemunho. E ainda mais, Ele pode transformar toda situação ruim em algo bom. Mas que isso fique claro, isso não é uma permissão para pecar intencionalmente, achando que Deus vai dar um jeito depois. Não se engane. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Não se deixem enganar. Deus não se deixa zombar. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não estamos falando de erros planejados. Falamos dos tropeços da alma, daquilo que nos escapa, mesmo quando queremos acertar. Se você crê que Jesus pode restaurar o que foi quebrado, escreva nos comentários: Eu creio no poder restaurador de Jesus. Todos nós cometemos erros. Alguns deles são pequenos, outros deixam marcas profundas. Mas Deus não nos define por nossas falhas. Ele é um Pai que nos vê além dos nossos tropeços. Há jovens que, por falta de direção, crescem sem referências paternas, sem amor verdadeiro, e acabam fazendo escolhas erradas. Muitas vezes, essas decisões os levam ao sofrimento, à solidão, ou até mesmo à margem da sociedade. Há moças que, influenciadas por promessas vazias, se entregam a relacionamentos esperando por amor duradouro e acabam se sentindo traídas, sozinhas, abandonadas com o peso de cuidar de um filho. Sim, erros têm consequências, às vezes duras e dolorosas. Mas a maravilhosa notícia é que temos um Salvador, Jesus Cristo, que nos olha com graça e misericórdia. Ele transforma erros em lições, e situações difíceis em oportunidades para o crescimento. Em Jesus encontramos redenção, encontramos esperança, encontramos um novo começo. Isso não significa que devemos pecar deliberadamente esperando que Deus resolva tudo. Isso é desprezar a santidade de Deus. A Epístola aos Gálatas capítulo 6, versículo 7, na versão amplificada, nos adverte com firmeza: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Este é um chamado à responsabilidade. É um lembrete de que a graça não é licença para o pecado, mas sim um presente merecido que deve nos conduzir ao arrependimento e à transformação. A misericórdia de Deus é real, mas ela não anula a verdade. A graça de Deus é abundante, mas ela não ignora a justiça. E por isso devemos nos aproximar dele com temor, arrependimento sincero e coração quebrantado. Porque mesmo diante das nossas falhas, Ele está pronto a restaurar, levantar e fazer novo. Comente: Senhor, obrigado por me amar mesmo nos meus erros. Existem erros que cometemos sem querer, sem planejar. São atitudes que, quando percebemos, já causaram dor, consequências e arrependimentos. Não são pecados premeditados, não são rebeldias conscientes contra Deus, mas deslizes de quem está tentando acertar e tropeça no caminho. Todos já estivemos nesse lugar. Todos já dissemos ou fizemos algo que não deveríamos. Mas a boa notícia é que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe diferenciar um erro sincero de uma atitude deliberadamente pecaminosa. Para aqueles que se sentem derrotados, sem forças para continuar por causa do peso do passado, Jesus Cristo traz alívio.
Ele não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Ele se entregou na cruz por amor, para que nossas falhas não nos definissem para sempre. Seu sangue foi derramado por pecadores, por pessoas falhas como eu e você. Isso significa que não precisamos viver presos à culpa ou à vergonha. A cruz é o símbolo da liberdade, da restauração e da nova vida. Mas é preciso ter discernimento espiritual. O inimigo de nossas almas é astuto. Ele adora acusar, apontar o dedo, nos fazer afundar em culpa e vergonha. É importante distinguir entre a convicção do Espírito Santo e a condenação do diabo. O Espírito Santo nos convence do pecado com amor, levando ao arrependimento. Já Satanás nos acusa, tentando nos fazer sentir sem valor, indignos do perdão. Precisamos estar atentos a isso. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma promessa inabalável. Se você reconhece sua falha, se você confessa com sinceridade diante de Deus, então o perdão está disponível. Não há condenação para quem está em Cristo. Há recomeço. Escreva nos comentários: Jesus me dá um novo começo. Deus é misericordioso e poderoso para restaurar qualquer vida, por mais marcada que ela esteja pelos erros do passado. Ele não olha para nós apenas com olhos de justiça, mas com olhos de compaixão. Ele vê além da falha, além do pecado. Ele enxerga o propósito. Ele conhece o plano que tem para cada um de nós, e é um plano de paz, de futuro e de esperança, como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quando caímos, o inimigo quer nos fazer acreditar que tudo acabou, que não há mais volta, que fomos longe demais. Mas a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. A graça não é uma licença para pecar, mas uma ponte para nos reconectar com o Pai. Ela é o caminho de volta para casa, mesmo quando nos sentimos indignos de voltar. O Senhor nos chama pelo nome. Ele nos busca mesmo quando estamos feridos, mesmo quando estamos quebrados. Davi é um exemplo claro disso. Apesar de seus pecados gravíssimos, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso não porque era perfeito, mas porque reconhecia seu erro, se arrependia e se lançava aos pés do Senhor com sinceridade. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, o profeta Natã confronta Davi por ter cometido adultério e assassinato. Davi havia transgredido várias leis de Deus, mas quando foi repreendido, ele não se justificou. Ele se humilhou. Ele orou com o coração quebrantado, como vemos no Salmo 51. Se até mesmo os grandes heróis da fé falharam, e mesmo assim foram restaurados, por que você não poderia ser? A restauração é para todos os que se arrependem e se voltam para Deus. Não importa o que aconteceu, não importa quão escuro tenha sido o seu passado. Há luz no caminho, há esperança para quem confia no Senhor e se entrega a Ele com sinceridade. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para a restauração. Não se trata apenas de sentir remorso ou culpa, mas de reconhecer o erro diante de Deus com humildade e desejo de mudança. Davi, ao ser confrontado por Natã, não apenas lamentou o que havia feito, mas se colocou diante de Deus em oração sincera, pedindo um coração novo, uma nova chance, uma nova direção. No Salmo 51, versículos 1 e 2, ele clama: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essas palavras revelam um coração quebrantado, um espírito contrito, exatamente o que Deus não despreza. O Senhor não exige perfeição, mas sinceridade. Ele não espera que venhamos a Ele com nossas vidas resolvidas, mas que venhamos dispostos a sermos transformados. E Ele faz isso. Ele nos limpa, nos cura e nos renova. Muitos tentam lidar com a culpa por conta própria. Antes de orarmos tentam juntos, se esconder, pare um momento, ignorar o peso respire, da consciência, silencie o que ou está ao até redor buscar e escute alívio com em atenção, caminhos que só pois essa aprofundam não a é dor. apenas mais Mas uma a mensagem. verdadeira cura, o verdadeiro alívio, vem de Deus. Somente Ele pode perdoar completamente.
Somente Ele pode tirar o peso do pecado e nos dar paz. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não carregue esse fardo sozinho. Traga-o aos pés da cruz. Ali, Jesus já pagou o preço pelos nossos erros. Ele não nos condena. Ele nos chama ao arrependimento para nos dar uma nova história, uma nova identidade, um novo caminho. Escreva nos comentários: Jesus me perdoa e me dá nova vida. Quando nos arrependemos com sinceridade, Deus não apenas nos perdoa, Ele também nos transforma. Não somos deixados do mesmo jeito. A graça não é uma simples cobertura sobre o pecado, mas um poder transformador que muda nosso interior. É Deus quem opera em nós, nos moldando, nos purificando, nos ensinando a viver de forma digna da sua presença. O Salmo 51, versículos 10 a 12, mostra essa esperança na oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Esses versos revelam um clamor por mais do que perdão. Eles revelam um desejo profundo de renovação. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Ele não quer apenas nos libertar da culpa, mas quer também restaurar a nossa comunhão com Ele, reacender a alegria da salvação e colocar em nós um espírito disposto a obedecer. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa o passado. Em Cristo, tudo pode ser restaurado. Seu nome não é mais marcado por culpa, mas por graça. Sua vida não é mais definida pelos erros, mas pela presença de Deus. Por isso, não aceite viver aprisionado pelas falhas. Clame a Deus por um novo coração, e Ele será fiel para responder, porque Ele é um Deus que renova, restaura e reconstrói aquilo que o pecado tentou destruir. A obra de Deus em nós não termina com o perdão. Ele continua trabalhando em nosso coração, nos fortalecendo diariamente para resistirmos ao pecado e vivermos de maneira santa. Sozinhos, não conseguimos vencer o mal, mas com o auxílio do Espírito Santo, podemos andar em obediência e fidelidade. O Salmo 103, versículos 11 a 13, nos dá essa segurança, porque, assim como os céus estão elevados acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus é um pai compassivo. Ele entende nossas fraquezas, e por isso, Ele nos oferece não apenas misericórdia, mas também poder. Ele nos convida a andar com Ele, a viver segundo os seus caminhos, e nos capacita a fazer isso por meio do Espírito Santo. A promessa em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27, é clara. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Isso é transformação completa. Deus não apenas limpa o passado, Ele nos dá um novo presente e um futuro redimido. Ele remove o coração endurecido e nos dá um coração sensível à sua voz. Ele nos dá forças para obedecer, para resistir à tentação, para viver de forma santa. Você não está sozinho nessa jornada. O Espírito de Deus está em você, te guiando, te fortalecendo, te capacitando. Caminhe com fé, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A transformação que Deus realiza em nós é tão profunda que muda até mesmo os nossos desejos. Ele nos dá um novo coração, um coração que ama a justiça, que busca a presença de Deus, que rejeita o pecado e deseja agradá-lo acima de tudo.
É um processo contínuo, mas cheio de esperança. A palavra de Deus nos garante que Ele não nos abandona no meio do caminho. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isso significa que mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos, Deus não desiste de nós. Ele nos levanta, nos corrige com amor e nos convida a continuar a caminhada. Seu amor é constante, sua graça é suficiente e seu poder é maior do que qualquer fraqueza. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo nos lembra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, há restauração, há graça, há perdão. A cruz de Cristo não apenas nos limpa do passado, mas nos abre um novo caminho, uma nova vida. E quando andamos no Espírito, somos livres da escravidão do pecado. Essa é a grande diferença entre convicção e condenação. A convicção do Espírito Santo nos leva ao arrependimento e à transformação. A condenação do inimigo nos aprisiona na culpa e no desespero. Mas em Cristo, somos livres da culpa e conduzidos à vida. Não importa o quão longe você tenha ido, a mão de Deus pode te alcançar. Sua misericórdia é mais profunda que a culpa. Seu amor é mais forte que o pecado. Basta se render, se arrepender e confiar que Ele está com você até o fim. Se você crê nisso, comente: eu sou livre em Cristo. Agora vamos refletir sobre a importância de buscarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem nos fortalece para resistir à tentação, quem nos guia no caminho da verdade e quem nos consola nas dificuldades. Sem o Espírito Santo, é muito difícil vencer a luta contra o pecado. No livro de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus prometeu que enviaria o Consolador para estar conosco para sempre. O Espírito Santo é esse Consolador, que habita em nós e nos capacita a viver uma vida agradável a Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza, experimentamos uma transformação que vai além das nossas forças naturais. Passamos a ter um coração sensível à voz de Deus, um espírito disposto a obedecer e uma fé inabalável, mesmo em meio às dificuldades. Em Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 20, Paulo exorta: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. É por isso que a vida cristã não é apenas evitar o pecado, mas também buscar a plenitude do Espírito. É cantar louvores, orar com fervor, meditar na palavra de Deus e cultivar uma comunhão íntima com o Senhor. Assim, mesmo quando enfrentamos quedas, a presença do Espírito Santo nos restaura e nos fortalece para continuar. Ele é a fonte de nossa vitória diária, a força que nos capacita a viver para a glória de Deus. Se você deseja experimentar essa plenitude, declare nos comentários: enche-me do Espírito Santo hoje. Finalmente, encerramos esta oração com um compromisso profundo de renovação e entrega total a Deus. Reconhecer nossas falhas é o primeiro passo para a transformação verdadeira. Deus não quer que vivamos presos ao passado ou dominados pelo peso da culpa, mas que sejamos libertos pelo poder do perdão e pela graça que Ele nos oferece. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 25 a 27, nos assegura essa promessa: eu aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem as minhas leis e as cumpram. Essa é a obra maravilhosa de Deus em nossas vidas. Ele transforma corações endurecidos, restaura almas feridas e nos dá um novo começo. Somos convidados a abrir espaço para essa transformação, a permitir que o Espírito Santo opere mudanças profundas em nosso ser.